Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje, não é novidade, como vos digo, comemoramos a grandiosa, sublime, admirável festa do Domingo de Ramos. Hoje, há 2000 anos atrás, Cristo entrava em Jerusalém e cumpria as profecias anunciadas da parte de Deus pela boca dos profetas. E uma das profecias dizia que o Senhor, o Messias, entraria em Jerusalém montado num jumento. Agora, queridos irmãos e irmãs, o Senhor entra em Jerusalém e ele é aclamado como rei. Vede a estupefação, a admiração daquelas pessoas quando veem alguém que é aclamado como rei, que está a ser aclamado como rei, entrar não montado num cavalo branco de guerreiro, cheio de bravura, e vem num jumento. Isto não acontece por acaso, é simbólico, é uma simbologia rica da parte de Deus para anunciar que o seu Filho, isto Deus para anunciar pelos profetas, séculos e séculos antes do dia de hoje acontecer, antes do Verbo encarnado, antes de Cristo sair do ventre de Maria, Deus, seu Pai, anuncia pela boca dos profetas que Ele é rei. De facto, o seu Filho é rei, mas não é o rei que o mundo espera. Bem, e há 2000 anos atrás, hoje, no Domingo de Ramos, aplaudem aquelas gentes, aquelas multidões, aquele Senhor. E eles dizem: Hosanna, Hosanna ao Filho de David, tem piedade de nós. Hosanna, Hosanna significa salva-nos, salva-nos agora. É o que quer dizer Hosanna. Bem, ou seja, ao Filho de David, salva-nos agora. Mas o que é que eles queriam dizer com este salva-nos? Neste rei que é aplaudido e diante do qual as pessoas jogam as suas vestes, as suas indumentárias, jogam palmas. As palmas, o palmeiro, ou folhas de palmeira, eram usadas para receber os conquistadores. Era um símbolo de triunfo sobre os inimigos. E é o que fazem diante de Cristo. Põem palmeiras, pegam em ramos, pegam em palmas e jogam suas capas, suas roupas, para que Cristo passasse por cima. Porque Ele é o Rei. Se é rei, Ele é vitorioso. Bem, só que, como eu estava a dizer, Deus anunciou, muito antes deste evento ter lugar, que o seu Filho era Rei. Mas um rei não deste mundo, mas um rei para este mundo. Mas não deste mundo. E aquela multidão em Jerusalém aclama Cristo, esperando o quê? Esperando que aquele Cristo, que aquele rei, montado naquele jumento, os liberte do jugo, da opressão, da ocupação que o Império Romano fazia naquelas terras de Israel. Os israelitas, os judeus daquela época, queriam um rei terreno, um rei com coroa, daquelas coroas pesadas deste mundo, um rei que expulsasse, um rei que expulsasse as tropas romanas estrangeiras dali. Mas de facto Cristo é rei, mas não é essa tipologia de rei. De facto Cristo é rei, não deste mundo, mas para este mundo. Cristo não vem, queridos irmãos e irmãs, ser rei deste mundo, porque o que é que fazem os reis deste mundo? Libertam por toda a eternidade? Ou libertam apenas por um tempo? O que é que fazem os reis deste mundo? São libertações fugazes. São libertações, libertam os seus povos apenas por um período de tempo de 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, e depois os territórios são ocupados novamente, e depois há transformações políticas, e depois tudo volta, muitas vezes a estar pior 100 anos depois, ou 200 do que estava 100 anos, ou 200 antes. Cristo não é um libertador provisório. Cristo não oferece liberdades a prazo. O que o Senhor vem fazer é não libertar ninguém do jugo do Império Romano, mas fazer uma libertação muito superior. Ele vem libertar os homens não da espada do povo inimigo, mas libertá-los da espada de Lucifer. Cristo vem libertar o seu povo dos demónios que tomaram este mundo. Vem perdoar os pecados a todos.
Este domingo é o anúncio deste Rei que nos é dado naquele trajeto que o Senhor faz quando entra em Jerusalém. Este é o nosso Rei, nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. O Rei de todos os anjos, o Rei do cosmos, o Rei de todas as épocas, o Rei de todos os povos, mas não um Rei circunscrito a este mundo. É um Rei que nos liberta de tudo aquilo que não é próprio a um Filho de Deus e Filha de Deus possuírem ou fazerem a sua vida, para que possamos entrar no reino que é dele, Cristo, e no reino que, sendo dele, Cristo, é o nosso reino. Então o Senhor perdoa os nossos pecados enquanto Rei, para que possamos entrar no seu reino, que será e é também o nosso reino. E estas multidões, queridos amigos e queridos irmãos e irmãs, estas multidões, estas massas de gentes em Jerusalém, hoje, há 2000 anos atrás, não entenderam isto. Queriam um rei aqui e agora, um rei como os outros reis do mundo. Bem, e mais do que isso, para não nos alongarmos muito, porque o dia é longo, ainda que belo, da festa de hoje ressalta algo também muito importante e que é manifestado em Jerusalém na entrada do nosso Senhor Jesus Cristo, porque as multidões, aquelas 20, 15, 30 mil pessoas que recebem hoje Cristo em Jerusalém, que jogam suas roupas para que o Senhor por cima delas passe, que pegam em palmas, são aquelas mesmas pessoas que daqui a 4 dias vão dizer: Barrabás, Barrabás, libertem-me. E a Cristo crucificam. Vejam, há uma diferença de 4 dias. Hoje, aquelas multidões aplaudem Cristo. Ó Rei, ao Sano, ao Filho de Davi. Mas daqui a 4 dias estão a crucificar, a dizer a Pôncio Pilatos e às autoridades judaicas para que Cristo seja crucificado. Então vejam como o povo é flutuante, é fluido. Os navios, antigamente, quando não tinham motores e não conheciam a vela portuguesa, não navegavam contra o vento. Se o vento estivesse de norte, os navios iam para o sul e vice-versa. Nós, ao menos, deveríamos ser como, nesse tempo, esses navios. Saber para que lado vamos. Não mudarmos, não oscilarmos, não saltarmos para a esquerda, porque de repente amanhã nos dizem que na esquerda é melhor. Na esquerda não é política. A esquerda é uma forma de dizer sair do sítio onde estamos, sair do espaço onde fomos chamados a viver e a santificarmos e a santificarmos as nossas famílias. Então este Rei, este Senhor nosso Deus, é alvo dessa infidelidade. Todos aqueles milhares de pessoas não estão na cruz sequer. Podiam ter dito crucificam e soltem Barrabás, mas poderiam ter arrependido naquele caminho, ao verem Cristo caminhando, fazendo aquela jornada do sopé cá debaixo, do Gólgota, até àquele monte onde a cruz estava espetada. Podiam arrepender-se e estar ali embaixo da cruz, pelo menos, a chorar amargamente pela falta de amor engendrada pela sua infidelidade. Mas está lá alguém? Não estão. Estão 3 mulheres, vão estar na cruz, e um, ainda quase menino, porque tem 15 a 16 anos, que é São João, o apóstolo, o grande teólogo entre os apóstolos. Só estão 4 pessoas de 20 ou 30 mil que hoje estão com Cristo. 20 ou 30 mil hoje estão com Cristo. Daqui a 4, 5 dias, na Sexta-feira Santa, na cruz, vão estar 4. Até os apóstolos vão fugir, com medo de serem crucificados naquela cruz. Porquê é que vos digo isto? Porque nós estamos todos aqui hoje. Também nós. Não estamos a tirar as nossas roupas, mas tiramos, certamente, não colocamos as nossas roupas para que Cristo passe, mas colocamos o nosso amor, feito da nossa disponibilidade, que nos trouxe de nossas casas até este tempo, para nos encontrarmos todos em igreja que somos, enquanto corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós também nos despojamos das nossas roupas para virmos até aqui. Agora, não sejamos, amados irmãos e irmãs, infiéis, como estes que aplaudem Cristo em Jerusalém hoje o foram. Não abandonemos aquele que nos ama. Não rejeitemos o amor
gratuitamente dado e pelo qual Cristo vai verter na Sexta-feira Santa, na cruz, tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, cada gota do seu sangue, até que a última gota de sangue já se tenha escoado e escorrido do seu corpo. Este é o amor deste Rei. É um Rei que não quer apenas súbditos, Ele quer irmãos. Este Rei que é nosso Senhor Jesus Cristo não tem súbditos, isto é, não tem ninguém em quem Ele mande. Cristo não manda. Cristo governa pelo amor, se nós permitirmos aceitar o amor de Cristo. Vede, nós somos irmãos de Cristo, não súbditos. Não somos escravos de Deus, nem súbditos deste Rei. Nós somos irmãos do Rei, que é Cristo. Nós temos o mesmo batismo que nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos herdeiros do mesmo reino que é de Cristo e que é nosso. Nós somos herdeiros do mesmo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso também. Este é o nosso Rei. Esta é a dimensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E peço-vos, queridos irmãos e irmãs, que peçamos todos, peço-vos, e perdoai para a redundância, que peçamos todos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos envie o Espírito Santo, o seu Espírito Santo da parte de seu Pai, para nos iluminar, para sabermos que caminho queremos seguir. E depois que o mesmo Espírito Santo, que já nos iluminou, nos fortaleça para nos mantermos no rumo que traçamos pela vontade que empenhamos. É isto que nós vemos no dia de hoje. É isto que vamos ver durante toda a semana. É isto que veremos na Quinta-feira Santa, quando o Senhor for preso. É isto que veremos na Sexta-feira Santa, quando o Senhor for morto. E é isto que veremos na ressurreição de Cristo. Quando o Senhor ressuscita, depois de ressuscitar dos mortos, o Senhor não nos abandona. O Senhor continua connosco. Como continuou quando foi para a morte. Como continuou quando se deixou prender. Como continuou quando lá em cima na cruz ficou mais sozinho do que sozinho. Um lagarto no deserto do Sahara. Porque até os lagartos no deserto do Sahara têm centenas ou milhares de outros lagartos que os acompanham pelo Sahara. Cristo não teve ninguém. 3 mulheres e um apóstolo pequenino. Pequenino, não na dimensão espiritual. Pequenino na idade. Termo, ainda infante em anos. Então, esta é a nossa herança. E onde é que está a nossa herança? Na aprendizagem que eu vos estou a transmitir, da interpretação que a Santa Igreja, pela Santa Tradição, faz do Evangelho de hoje e da festa dos ramos, do domingo de ramos de hoje, e também para que nós saibamos que não podemos, não é só não devemos, que não podemos fazer o que estas multidões fizeram hoje. Quando aplaudirmos, saibamos porque é que aplaudimos alguém. E se aplaudirmos hoje alguém, amanhã não cuspamos no rosto ou na cara, como diz o povo, daqueles que aplaudimos. Tenhamos noção do ridículo. Como é que eu aplaudo hoje alguém e amanhã dou-lhe um contrão, e amanhã não o reconheço, e amanhã cuspo, como eu disse, um escarro no rosto daquele que aplaudi. Foi o que estas gentes fizeram com Cristo. Este é o ensinamento maior, dentre tantos outros maiores ainda, maior o que eu retiro hoje, mas há outros maiores que poderíamos retirar, mas não temos tempo para. Retiremos estes dois, pelo menos, ou 3 ensinamentos que eu partilho convosco hoje, para que saibamos o que devemos ser, onde devemos estar, para onde devemos ir e onde devemos manter-nos nessa caminhada até ao fim. Cristo não disse que ia para a cruz, aos apóstolos, e depois virou à direita, cá embaixo, no Monte do Gólgota, ou à esquerda. Não, enganei-me. Cristo fez isso. Não façamos nós. Sejamos inteiros, de uma só vontade, de um só amor, de uma só decisão, de um só empenhamento, e uma vez encetado determinado rumo, não andemos à esquerda e à direita, é em frente, porque é em frente que se perfila Cristo no horizonte que nós escolhemos, se o amor que escolhemos foi o amor eternamente doado na cruz, o deste Rei, que não sendo Rei para este mundo, como os outros reis, é um Rei que serviu e serve este mundo, não num curto espaço de tempo apenas, como os reis mundanos, mas para toda a eternidade. É o Rei que quer a todos nós, irmãos e irmãs, que convivamos, coabitemos e vivamos com Ele eternamente, quando tivermos aquilo que eu falarei depois da ressurreição, o nosso corpo glorioso.
Começamos como enterramos. Boas festas, queridos irmãos e irmãs. Bem-ajam pelo amor e pelo carinho de terem vindo até aqui. Vós que sois igreja em vossas casas, viestes ao templo para vos encontrares todos em igreja, corpo de Cristo, com a cabeça de Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Orem pela igreja, pelos nossos... E orar pela igreja é o quê? Pão bento. São os nossos irmãos o pão bento. Peguem. Para que nós possamos ser exemplo, filhos, para todos, deste amor que nós herdamos e que não é só para nós. O amor de Cristo que herdamos é para transmitirmos a todos os nossos irmãos e irmãs.